Então, tem personagens, sim, que utiliza disso, né? E tem outros que... Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é o 27º episódio do Pode Se Abrir. Tenho a honra aqui de receber o nosso amigo William Cárcaba. Você sabia que Bento Gonçalves tem um clube de comédia, o Serra Comedy Club? Isso mesmo. Né? Olha só, gente, hoje nós vamos ficar sabendo de muitos artistas que vieram pra cá, artistas que vão vir, vocês não podem perder. Geralmente são coisas que a gente vê mais em cidade grande, né? Exatamente. Shows que estão longe da gente, né? E hoje o William, ele faz um belíssimo trabalho trazendo esses artistas aqui pra nossa cidade. Bom, boa noite, William. Boa noite, seja bem-vindo. Dois Williams. Dois William, hoje é dose E dupla. a primeira coisa que eu perguntei pro William, como é que é escrito o teu nome? 2 L's e M no final. Olha Igual. aí, idêntico. olha aí. Xará mesmo. Vou agradecer aos nossos patrocinadores. Hoje temos um patrocinador novo, vai ser fantástico. Logo a gente vai falar um pouquinho mais. E eu quero que vocês acompanhem aqui todos que nos apoiam aqui na nossa telinha sempre, tá bom? Vamos lá, William, Vamos pode lá. se abrir. Fala um pouquinho, William, da tua história, como é que surgiu, né? Como é que o William... Tu tá contando agora pra nós que a tua origem é... Libanesa. né? Isso. Então, como é que tu veio parar em Bento, se tu é daqui ou não? Sim. Conta um pouquinho da tua história pessoal pra nós. Isso da questão da imigração, meu avô veio do Líbano, ele veio para São Paulo primeiro, aí depois foi para Curitiba, aí meu pai nasceu em Curitiba, aí conheceu minha mãe aqui em Bento, e ela trouxe para ele para cá. Aí eu sou daqui, sou natural aqui de Bento. Tu é natural daqui de Sim. Bento. Tá. Uhum. E como é que é a tua história aí com a comédia? Então, eu sempre gostei muito de comédia, né? Sempre fui um grande fã, assim, eu olhava muitos cortes em YouTube, Instagram e tudo mais, e frequentava os clubes de comédia em Porto Alegre. Eu sempre gostava de ir pra Porto Alegre, lá no Poa Comedy Club. E sempre pensei assim, em Bento, né? Por que não tem um bar de comédia em Bento? Ficava pensando, por que não tem aqui na Serra Gaúcha, né? Sim, é uma mão, né? toda- Ir pra lá, sempre. É uma área enorme, né? Toda a serra, não é nem só Bento Gonçalves, né? E sempre, 130 quilômetros pra ir, 130 pra voltar, não podia beber, porque tem que dirigir, né? Aí eu trabalhava numa empresa também, estava trabalhando há quase 12 anos já na mesma função e estava bem cansado disso, né? E eu sempre ficava me martelando naquela cabeça, por que ninguém faz? Por que ninguém faz? Até que o dia eu pensei, por que eu não faço? E fiz. Basicamente é isso, a história da minha abertura. Foi pelo gosto que eu sempre tive, eu resolvi abrir e fazer isso e tô agora aqui lutando. E conta aí como é que foi, assim, pra começar. Tu sentiu dificuldade? Teve algum desafio no início? Então, eu achava que era muito mais fácil. Isso, acho que em tudo quanto é coisa na vida a gente acaba achando também, né? Mas eu achava que era muito, muito mais fácil. Eu achava que era uma coisa bem mais simples. E quando a gente começa a ir pros bastidores de um evento, a gente vê que é bem mais difícil produzir um evento. É muito mais trabalhoso, são questão de contatos com produtoras, que no caso, tu é um desconhecido quando tu começa, né? Ninguém sabe quem tu é. Então, tu vai e liga pra uma produtora, tu fala, eu sou o William, sou aqui de Bento Gonçalves, estou abrindo um bar de comédia. Aí eles começam a falar, tá, mas quantas pessoas tem na tua cidade, né? Quanto tempo tu tá aberto? Aí tu fala, não, eu vou abrir. Então, nesse vou abrir, muitos contatos já caíam. Não traz Quais shows tu criatividade. fez? Não, vai ser o primeiro. Exatamente. é Quais o primeiro. artistas já passaram Nós contigo? passamos por isso quando abrimos o podcast, É. né? Faz parte. Justamente. Eu acho que isso a gente acaba passando em várias áreas, né, da vida. Isso. E essa era a principal pergunta. Quais artistas já trabalharam contigo? Né? Porque daí eles conseguem ter um parâmetro de como é que é a tua Claro. casa, né? Porque assim, tu abrir uma coisa, qualquer um abre. Mas para tu manter uma qualidade, né? Para tu poder trazer grandes artistas ou pequenos artistas, indiferente do posicionamento, tu tem que oferecer uma coisa boa pro teu cliente, né? E o próprio artista também, ele vai vir uma vez na tua casa se apresentar. Se não for bom, ele não vai voltar. Porque ele pode fazer aqui em Bento, assim como ele pode fazer em São Paulo. Perfeito. Ele pode pegar um comedy lá que tá lá 10, 15 anos lá trabalhando, né? Ou pode lotar um teatro com 3, 4 mil pessoas.
Se não for benéfico para ele, se não for um ambiente bom para ele se apresentar, um ambiente que ele se sinta agradável, se sinta bem, que seja agradável para ele, ele não vai voltar. Então, quando tu tá por trás dos bastidores, tu entende que tem muita coisa envolvida. E eu não tinha ideia que era tudo isso. Não, tu tem vários nichos de clientes. O próprio comediante é teu cliente, o cliente que vai assistir, a produtora, enfim, que tu fechar a parceria. Sim, louco e isso, cada um eles têm um tipo de solicitação, digamos assim. Sim. Sabe, tu trata com pessoas desde que fala assim, uma água tá ótimo, bota umas águas no camarim que tá mais que bom. Isso a gente tinha né? curiosidade, né? E tem alguns que pedem, tipo, gostaria de um combo de Jack com whisky com energético, né, enfim. E a marca específica do whisky? Marca específica, ou, por exemplo, um jantar específico, tipo, eu tô na serra, eu quero massa com galeto. Eu quero um jantar básico italiano. Então, já peguei coisas assim também, né? Mas também, teve casos que a gente pede, o que gostaria no camarim? Não, a gente come o que tem no cardápio, uma água bem geladinha lá tá ótimo, sabe? Então... Sim. E teve algum pedido assim muito fora que tu se lembra, assim? O mais fora até hoje que eu tive, por enquanto, foi esse do jantar italiano, que eu tive, e foi do combo. De whisky com energético. Sim. Foi os dois mais mirabolantes assim até hoje. Mas o jantar italiano até, tipo, é justificável, né? O cara vem pra serra, né? Tipo, daqui a pouco ele não vai sair do show ali, não vai ter tempo. O tempo é muito curto também, muitas então ele vezes. quer provar, né? Por causa das turnês, né? Então... Que vamos combinar que a nossa serra aqui tem uma fama maravilhosa, com certeza, né? Em relação à gastronomia, né? Então... Verdade. Então, e esse caso em específico também eu recebi da produtora que eles falaram assim, a gente tá comendo sushi há vários dias, porque é muito comum a gente pegar o sushi, né, em si. Não que não seja bom, é uma delícia, diga-se de passagem, mas é o usual. Não vai vir aqui. O usual, tipo, vai pega, bota... comer sushi aqui, né? E daí a pessoa falou assim, a gente tá 3, 4 dias já comendo sushi, tu consegue um jantar diferente? Claro. A gente viu ali na serra, na serra que vocês é uma região italiana, tudo mais. Consegue um jantar italiano? Eu, claro, vamos providenciar. Certo, legal. E como é que é feita a seleção, hein? Como é que tu vai, assim, hoje pelo quê? Pelo número de seguidores, pra quem tá em alta, ou alguns que tu acompanha, que tu gosta, né? Às vezes é gosto pessoal mesmo, né? Enfim. Sim, no início também, essa é outra coisa que eu dei de cara na parede, né? Porque eu não entendia como tu montar uma agenda de um artista. Foi bem na loucura, na verdade, que eu fui abrir o Comedy, né? Depois eu fui começando a entender como tu faz a questão de seleção, de como é que tu vai montar a tua agenda do mês, né? Para os seus artistas. Então, basicamente, a gente pega várias turnês, né? Porque tem o pessoal do Boteco Comedy, por exemplo, que é o primeiro aqui do Rio Grande do Sul, o mais antigo, né? Que é de Canoas. Eles estão há 8 anos aqui atuando, né? E normalmente eles marcam muitas turnês, porque eles já têm anos de estrada, já conhecem todas as produtoras e tudo mais. E a gente acaba fazendo um rateio. Né? A gente pega, por exemplo, tal artista está vindo. Aí, digamos já vem que. Pra serra, justamente, a passagem de avião dele, sei lá, vai dar R$2.000. São 4 lugares, é R$500 cada um. Que legal, sim. Porque a gente tem que pagar todas as custas também, né? Obviamente. Então, a gente acaba fazendo alguns rateios, sim, mas alguns não. Alguns são ou contatos pessoais, ou tu vai meio que escolhendo, sabe? Ou tu, por exemplo, recebe uma proposta de alguma produtora. Hoje, por exemplo, que a gente já tá com um alcance melhor, né, eu já recebo propostas de produtoras. Eles entram em contato comigo e falam, a gente tem tal artista, gostaria de se apresentar na tua casa, né? Tá a fim de fazer um show? Claro. E daí a gente vai, estuda, verifica se realmente seria um show que abrange o nosso local, né? Se seria legal colocar esse show na casa. Aí tu se vinga, né? E daí a gente... Aí tu se vinga, né? E daí tu vai estudar o artista. Justamente. Quase isso. Mas, assim, grande maioria dos artistas a gente acaba pegando, o que talvez não compense, por exemplo, agora, na nossa situação, que a gente tá sem o aeroporto de Porto Alegre. Claro. Né? Então, as passagens estão exorbitantes. Então isso atrapalha muito, porque eu já tive que cancelar em média esses últimos dias aqui, eu cancelei uns 10 shows. Que a gente tava verificando, tipo, tal artista vai vir lá em outubro, né? Só que as passagens aéreas são muito caras.
Então não tinha como fazer, né? Isso mesmo com as próprias enchentes, a gente tinha agenda de maio, junho, julho e agosto quase prontas já. Nossa. Né? Porque a gente tem que trabalhar com muita antecedência. Sim, claro. E quando deu as enchentes, a gente cancelou tudo. Perdeu todas as agendas, né? Porque a gente não sabia como ia ficar, né? Então... Agora estão remanejando. Agora a gente tá voltando com a agenda 100% agora no mês de setembro, graças a Deus, aliás. É isso aí. Desafio, viu? Aí impacta, né? Impactou coisas que a gente nem imaginava, Nem né? imaginava. Sim. A gente Que recebeu loucura. bastante pedido assim, tipo, no que vocês foram impactados, teve as enchentes? Aí eu falei, não, assim, a questão de enchente na cidade, não muito, mas a questão teve a obstrução de estradas, tudo, né? Agenda, nós ficamos 2 meses fechados, e para uma empresa que abriu em janeiro, ficar já 2 meses fechados é bem complicado, né? Então a gente tá... Não rola uma empatia, né? Não rola uma empatia do não artista. tem, Não, porque todo mundo quer ajudar, mas daí na hora de fazer, não, daqui a pouco a gente baixa aqui pra te ter o custo, né? Fechar com o custo do avião pra gente te ajudar aí, enfim. É um pouquinho complicado, porque, que nem te falei, né? Ele pode muito bem fazer isso, mas ele pode lotar um teatro em São Paulo. Já tá Então, na casa ele dele, já às tá lá em vezes. São Paulo, porque a Sim. maioria dos artistas são de São Paulo, né? Ele já tá lá, então, tipo, ele não tem muito motivo de vir pra... Acho que tu respondeu agora, só não peguei. A casa abriu em 12 de janeiro. janeiro, a gente né? inaugurou. Então não faz nenhum ano aí, recente mesmo. E emendando essa pergunta aqui, cabe pro que tu falaste. No começo a gente sabe que os piores ou talvez os mais difíceis desafios para lidar são os do início, né? Sim. Geralmente, quem tem negócio, que a gente tem, sim. né? Enfim, tu falou de alguns desafios, a enchente foi uma, né? E outros tantos aí que depois a gente vai Sim. escutar. Mas apesar desses desafios todos, William, o que é que te mantém motivado? Porque às vezes, cara, dá vontade de chutar, né? Dá. O que te mantém, cara, motivado? O que me mantém, eu tenho escrito no meu braço. Posso mostrar? Claro. Pode, claro. Aqui. Vamos ver se eu consigo puxar. Senão ainda tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco. Olha. É, quase isso. Tá aqui, ó. Agora sim, foi. Aqui, ó. Essa frase. Não sei se vai conseguir aparecer na câmera. Lá, mais no meio aqui. Aqui. Isso. E aí, o que tá escrito aí? Tá escrito "se lembra de tudo", que essa aqui é a frase que meu filho fala toda hora pra mim. Então, é isso que me dá motivo de continuar. São meus filhos. Eu quero dar uma boa escola pra eles, eu quero, não questão só financeira, mas eu quero, tipo, ter uma independência, assim, de poder, depois poder viajar com ele. Gerir Poder o teu tempo. dar o brinquedo que ele escolher, sabe? Então, isso dá forças pra gente continuar. O cara olha ali quando dá aquela Exatamente, balançada. e eu tatuei faz uns 2 anos que meu filho sempre fala isso, que foi, ele acabou abreviando de várias frases, Sim. né, que ele utilizava e tudo, e ele acabou virando o "se lembra de tudo", e a gente resolveu tatuar isso no braço, eu e minha esposa também. Ai, que lindo. A gente tatuou, fez a mesma tatuagem com a letra dele, que ele aprendeu esse ano a escrever, ele tem 7 anos, então, daí é esse que dá força pra gente continuar. Que maravilha. Que lindo, né? Baita. Tu tem esse menino de 7 e mais um. Eu ia uma menina de 4. Uma menina de 4. Isso, Joaquim e a Aurora. Sim, na verdade, tu buscou alguma coisa que te desse liberdade, né? Justamente, assim, por exemplo, meu filho estuda de tarde, ele tá na 1ª série, né? Eu fico todas as manhãs com ele. Antes Coisa eu boa, né? trabalhava viajando, né, no Rio Grande do Sul inteiro, então, tipo, eu saía muitas vezes 5 horas da manhã, pegava o carro, ia viajar, chegava 10 horas da noite, 11 horas da noite, e isso meu filho não via nem ele acordar, nem ele dormir. Entende? Então, eu acabei buscando um negócio meu, né, numa coisa que eu gostasse de fazer, que é a comédia, né, e justamente pra mim poder ter mais tempo com eles. Foi uma guinada, né? É um desafio, sabe? É bem complicado, mas por enquanto tá dando certo. E qual é a tua estratégia, assim, que tu utiliza ou que tu mais vê resultado, assim, pra chamar o público? Então, a questão de nós sermos novos, tem 2 coisas que batem muito. A questão da curiosidade do pessoal entender o que é uma casa de comédia, que muitas pessoas não conhecem qual é o conceito de uma casa de comédia, né? E outra coisa também é a gente acaba dando, o próprio artista também acaba atraindo muitas pessoas, né? Porque tu tem sempre afinidade com algum artista. Uhum. Então, se a gente coloca o show dele, mais os anúncios, tudo mais vai aparecendo nas redes, então tu vê, vai ter show de tal artista, vou ir. Aí depois tu descobre que é no Serra Comedy.
né? Aí você vai lá e tal, entende como é que é o nosso ambiente, vê, pô, olha que legal e tudo mais, eles têm shows semanais, né? Aí depois eu já tenho as próprias propagandas lá dentro, passando nos nossos próximos shows. Então o pessoal olha só, vai ter mais shows assim, pô, olha que legal, esse artista eu também gosto, vou vir de novo. Muito legal. Né? Então, de vez em quando a gente faz algumas ações com ingressos cortesia também, em alguns eventos que a gente tem como colocar, né? Que a gente acaba literalmente chamando mais público para eles virem conhecer a casa, né? E hoje o nosso principal meio de divulgação é o Instagram, né? Então, para ter e até, por exemplo, depois a gente vai falar mais sobre outros artistas, mas enfim, vou no artista que eu gosto. Sim. Acompanho ele e vejo a mídia lá de um outro artista. Eu também, propriamente, posso conhecer um outro artista através da casa. Também. Né? Então, no Instagram, gostei do perfil né? E às vezes um comenta com o outro, né? Sim, também. E justamente por exemplo, você vai hoje lá na casa, gostou, tudo mais. Semana que vem tu traz um casal de amigos. Exato. Isso aí. Né? É divertido, aí cara. tu vê, pô, olha lá que legal. E vira uma bola de neve, né? Você vai passando para as pessoas cada vez mais. E principalmente no momento que a gente tá, né, no estresse do dia a dia, enfim, né? Poxa, nada melhor que acabar o dia Dando risada. né? Verdade. Rir é uma terapia, né? É comprovado cientificamente, tu libera diversos hormônios durante uma boa risada, né? Então, muitas pessoas até falam lá pra mim que eles cancelam a terapia e compram ingresso. É muito melhor. Ai, que legal. Qual que é a lotação hoje? 200 pessoas. 200 Nós somos o maior comedy club do Rio Grande do Sul. Olha só. Caramba. Sim. Que bacana. E tu tava falando anteriormente, antes de iniciar a gravação aqui, que tu tem shows que tu consegue fazer 2 shows numa mesma noite, isso? Sim, tem. E às vezes, ou dias seguidos. Agora, por exemplo, que a gente tem um dos artistas que está vindo, que é o Maurício Dollens, né? A gente tem os 2 shows seguidos dele, que a gente tá... Porque ele é muito conhecido também pelo próprio show do Coringa, né? Perfeito. E também ele tem o One Man Show dele, que é um show de truques e mágicas e mais algumas coisas, junto com a comédia, claro. Olha ali. Né? Então, a gente acabou conversando com ele e a gente fechou as 2 datas, então, para poder oferecer isso pro pessoal. Então, a gente, no dia 3, a gente tem o One Man Show, dia 4 a gente tem o show do Coringa. Perfeito. E a gente vai ter a honra de receber ele aqui no podcast, né? Olha ali, Justamente. Né? O William aí com a nossa parceria aí, a gente vai trazer o Maurício e ele vai participar aqui conosco do podcast e nós vamos participar do show lá, né? Com certeza. Isso aí. Vai Vocês ser vão muito apreciar legal. o show e verão Maravilha. que é um excelente show. E vai Diga-se ser de só passagem. o primeiro, né, William? Sim, com certeza. Só O primeiro de muitos. É isso aí, a gente vai trazer muita gente legal aqui, né? Que nem eu falei antes, né? São pessoas que são de shows de fora, né? Que geralmente a gente vê no Instagram, na televisão, enfim. E a gente vai ter a Justamente. Poder ter oportunidade de ter acesso, aqui. Já pensou que legal? Vai ser E muito tu ganha um bom. contato mais pessoal também, que isso é o que o comedy traz, né? Quando tu vai num show de teatro, tu senta na tua cadeira lá longe do artista, passa o show, ele basicamente vai embora, né? Alguns fazem fotos, outros não. No comedy não, no comedy já é uma coisa mais próxima, né? No próprio comedy, até hoje, todos os artistas gostam de bater fotos com os clientes, Olha só, Aham. né? Eles claro. daí sobe lá no palco, bate uma foto, conversa. Então o comedy acaba tornando uma coisa Eu mais vejo a galera íntima. publicar bastante no Insta. Justamente. Os amigos, assim, né? E a gente Todo reposta show. todas as É. fotos. Semana passada, um pouquinho mais, eu fui tietar lá o índio, né? Sim. Da doutora A Rosângela, galera né? postou um monte Sim. do índio. Ai, meu Deus. Céu. Ele já trabalhou eu com a gente amei, também. né? Entendeu? Ele já trabalhou com a gente, Eu o conversei show com ele, incrível disse da que Duda. vai vir também aqui, né? Verdade. Isso aí. Como é que tu vê, William, assim, pro futuro, não a tua casa específica, Sim. esse ramo da comédia, porque ele, pra mim, no meu sempre existiu, né? Às vezes Sempre. rede nacional, tu via algumas coisas, e o Instagram, eu acredito que impulsionou muito isso, né? Não só vários outros negócios, através dos cortes, né? Sim, dos cortes é o que divulga É muito, o que né? bombou muito, né? E a gente acompanha lá meia dúzia ou mais comediantes nesse sentido. Mas como tu vê esse mercado pro futuro, né? Olha, eu acho que ele tem muito futuro, na verdade, porque aqui no Brasil ainda é uma questão que está muito em ascensão, né? Principalmente nos últimos anos está bastante em ascensão. Mas se tu pegar, por exemplo, a história dos Estados Unidos, eu não sei exatamente o número, mas é em torno de uns 100 anos que deve existir com mais comédia,
Não sei se são exatamente 100 anos, mas Sim, mas- existe desde os anos 40, anos 50, existe Com comédia certeza. lá, os shows de comédia, os especiais de comédia de diversos artistas, né? E isso foi se criando depois os comedy clubs também, né? Então tem muito futuro. E se tu vê no cenário do Brasil em todo, hoje o primeiro polo consumidor de comédia no Brasil é o São Paulo, obviamente por causa do tamanho e tudo mais, Sim. né? Mas o segundo maior polo de comédia de consumo no Brasil é o Rio Grande do Sul. Olha que bacana. Então é uma área que está muito em ascensão aqui no Rio Grande do Sul também. E realmente é o início, né? A primeira casa aqui Sim. na Serra é a primeira? Na verdade, a gente acabou Sim. abrindo junto com uma de Caxias. Ah, em Caxias. Sim, a Mas gente aí iniciou abriu junto. basicamente junto. Foi questão de diferença Perfeito. de uns 2 meses que deu. Sim. Em questão de montagem e abertura. Mas em 2019 houve também outro em Farroupilha, que era o Caverna. Sim. Mas ele fechou durante a pandemia. Mas que Ah. acaba auxiliando. Que nem tu falou Com antes, certeza. que vocês dividem custos, enfim. Justamente. Se tu é o único, tu acaba Não, custeando sozinho, né? Justamente, a gente tem um contato incrível, eu e o pessoal lá de Caxias também, sabe? Eles são super legais e a gente nunca se viu como concorrentes. Uhum. A gente sempre se viu como parceiros de Isso negócio. Né? Justamente por causa disso que eu comentei antes. A gente acaba dividindo em turnês e tudo mais, então auxilia pra gente poder trazer mais artistas. Claro. E até digamos troca assim. de experiências, né? Com certeza. Tipo, o que funcionou, o que não funciona tanto. Porque provavelmente também deve ter uma questão de público, deve mudar. Também. Tipo, né? Total. Sim. A Serra absorve tal. Não sei se tem isso, absorve Tem. tal comediante ou tal Que São linha. Paulo já é diferente o Sim, pensamento, ou né? por exemplo, que na própria Metropolitana. Tem artistas que Cultural, na né? Metropolitana vendem muito e que aqui vende menos o Isso aí. ingresso. E vice-versa. Sabe? Tem que aqui vai dar uma sessão sold out e talvez lá embaixo na Metropolitana não venda tanto. Né? E aqui, por ser próximo, mesmo sendo próximo, o Bento e Caxias tem uma diferença de público também. Isso. Tem uma sim, diferença, sim, inclusive nos próprios comedies. Cada comedy é de um jeito. Né? O meu, vocês vão lá ver que é uma forma que a gente tem. Se vocês forem no de Caxias, por exemplo, é outra forma. É outra forma de receber o público. Enfim, e cada um Cada um tem, se tem adapta sua ao seu. particularidade. Perfeito. Perfeito. Aqui cabe uma pergunta. Tu já teve algum show, assim, que tu tenha dito assim, nossa, me frustrei com esse aqui? Obviamente Não não precisa falar, precisa né? falar, Mas já se frustrou com algum show, assim, Às vezes ou já. que deu errado, ou que tu não achou bacana, Já assim, shows que eu te digo assim, que a gente obteve muito pouco público, mas que era um show que merecia muito mais público. A gente já aconteceu isso. E eu entendo perfeitamente por acontecer, porque realmente, tipo, nós somos muito novos na cidade. Claro. Né? E eu sei que é uma coisa que pode ser que daqui 5 anos também ocorra, sabe? Mas vai ser mais difícil, porque daqui 5 anos Vai ser muita mais gente vai conhecido. saber já do Uhum. comedy. Mas hoje em dia dá pra entender, é compreensível, mas já aconteceu de ter shows que deveria ter um público lá de no mínimo 150 pessoas e a gente receber 30. Uhum. Já aconteceu, sim. E ao inverso, o show assim, tu olhava e, não sei se vai. Também. Já teve shows que me surpreenderam em questão Louco, né? de público, que do nada, se a gente foi ver ingressos, assim, tinha vendido 30, 40 a mais do que a gente tinha expectativa. Planejado, né? É. Já aconteceu assim. Tem Uma aí perguntinha cabeluda agora. vamos lá, porque até agora tá de boa, viu? Tá ali Vamos tranquilão. Como é que tu lida? Porque, eu não sei, tu já sabe o repertório total do cara no palco quando ele vem? Alguns sim, alguns não. Alguns que, por exemplo, que eu já tenha eu mesmo assistido ou visto sobre, aí Sim. eu sei o repertório, mas dificilmente total eu não sei. Tá, porque, vamos lá, daqui a pouco vem um cara lá com humor negro, né? Ou palavras de baixo escalão, ou, sei lá, tem alguma atitude no palco que tu não concorde pessoalmente, né? De acordo com a teu gosto ou teu Sim. caráter, enfim, né? Como é que tu lida com isso, assim? Isso eu já tive uma experiência mesmo que eu posso contar, que a gente teve um show, foi bem no início, né? E essa pessoa, esse artista, tem um posicionamento político, tá? E a gente recebeu algumas mensagens, por exemplo, dizendo assim, vocês sabem o que vocês estão trazendo? Né? E eu respondi pra pessoa, sim, eu sei, mas o William, tenho um posicionamento político, religioso, gênero e tudo mais, Como né? qualquer O pessoa. comedy não tem. O comedy, ele não tem posição política, não tem posição de gênero, não tem posição de nada. A gente traz todos os tipos de humor a todos os tipos de pessoas, a todos os tipos de clientes.
Então, a gente não obriga você a ir a nenhum show, né? A gente oferece os shows. Então, se você se identifica com esse tipo de show, vá à casa e se divirta. A gente, Excelente eu colocação. acho dessa forma. Eu só fazer uma comparação, um amigo meu tá abrindo uma vinícola agora e ele fala muito isso. Cara, a gente abre a vinícola, eu tenho o meu gosto pessoal para vinho, mas eu tenho que fazer um vinho pro meu cliente, muitas vezes, né? Então tu faz pro teu cliente, Exatamente. né? Então, Seja ele qual posição. Até como foi bem no início, eu esperei pra responder, sabe? Porque eu pensei, Uhum. bom, o que eu vou responder aqui? Pensar né? bem, né? Tem que pensar, né? Pra tu saber como Pra se não posicionar. soar. Daí eu, não, peraí. Que é um futuro cliente também para um próximo, né? Justamente. Óbvio. E é um cliente, por exemplo, que eu sei quem que falou, é um cliente que frequenta o comedy, até hoje. Uhum, Que hoje, a gente, mesmo com pouco tempo, a gente já tem vários clientes assíduos. claro. A gente tem clientes que vêm uma vez cada 10 dias, uma vez cada semana, né? Então, a gente tem que ter um posicionamento profissional, né? Então, indiferente da posição política ou sexual, ou enfim, religiosa, qualquer coisa, o comedy em si, ele vai oferecer todos os tipos de show e todos os tipos de humor. Né? A gente já teve, inclusive, de humor negro, já teve, Sim. né? A gente já teve de humor leve, a gente já teve religiosos, né? De religião espírita, de religião da Umbanda, E às igual a vezes gente tem aquele oferece. comediante que tem um misto disso, né, também. Também. Tem, Né? tem uns comediantes que são bem abrangentes. Abrangente, né? Sim. Aproveitando, faz um jabá. Se lembra do tal do jabá? Meu Deus, cara, isso é da década de sei lá quando. Né? O William não tinha nem nascido, acho, né? Nós estamos. Faz um jabá, fala sobre. Fala por ti. Não sou tão novo também, não. Fala sobre os horários e as Sim. datas que vocês abrem para os shows, né? Acho que vale a pena ficar gravado Localização, aqui. onde é que é. Isso, aproveita e já. Então, nós se localizamos no Progresso, na rua Ettore Giovanni Perisolo, 144, ao lado da Globo Eventos. É o ponto mais fácil de Sim, achar. sim, Pertinho verdade. da Escola Mestre também, é muito Uma fácil rua de de achar. cima do Grepar, né? E duas Duas para cima do Grepar, isso. pra A se rua mais localizar. larga que tem ali no Progresso, né? Que dá de cara com o Mestre. Então, e a sala é Isso. bem grande, é bem fácil de achar, né? Desculpa, qual que era o outro? Horários que vocês trabalham normalmente, Sim. datas, se tem A fixo. gente sempre abre das 18h30 até meia-noite. Tá. O show, normalmente, mais próximos de final de semana, a gente trabalha às 21 horas, mas durante a semana a gente procura abrir às 20 horas, justamente por ser durante a semana, né? Os shows a gente sempre foca mais para o final de semana, de preferência de quinta a sábado, mas claro que existe turnês de artistas, principalmente grandes, que é difícil de encaixar o show, né? Então a gente acaba cai uma data, por exemplo, essa semana passada mesmo a gente teve o Nando Viana numa terça-feira. Sim. Né? E a gente já fez, a outra vez a gente fez num domingo com ele. O domingo a gente teve um público maior do que na terça. Sim. Né? Mas são datas que acabam caindo. E não é um artista, por exemplo, não digo pelo artista em si, mas não é um show que a gente diria, não vou fazer por causa do dia, sabe? Porque é um grande artista, a gente sabe que ele mesmo vai tracionar os ingressos. Né? Então, mas a gente sempre foca pro final de semana, mais pro final de semana. Maravilha. E só para quem não conhece o ambiente, não é cadeirinhas, né? É só Não. pra gente, né, explicar direitinho como é que é. E também vocês servem, né? Sim. Comidinhas gostosas, Exatamente. A gente são mesas, cadeiras, é basicamente o formato de um bar mesmo. Isso. Um pub, sim. Um pub, justamente, né? Diversas mesas, cadeiras. As mesas a gente são compartilhadas, que a gente fala, né? No sentido de que são colunas de mesas, basicamente. A gente vai sentar um ao lado do outro nas mesas em si, né? E a gente tem um amplo cardápio de bebidas, vinhos, chopp, drinks, enfim, de refrigerantes e mais uma boa gama de comida também. A gente tem diversos hambúrgueres, pizzas, porções. Isso Então, que é o legal, né? O pessoal tá bem servido. Não é só ir no show, né? Isso. Justamente, esse que é o posicionamento de um comedy. Isso aí. Né? Essa é a intenção de ser um clube de comédia, um bar de comédia. Sim. Né? Tu vai lá, tu se diverte, tu come, dá risada e depois do show a gente permanece aberto. Né? Normalmente num show de stand-up o público acaba assim saindo após o show, mas tem casos também que já ficaram tudo e a gente sempre fica também aberto, né? Porque de certa forma após o show nós continuamos sendo um pub. Sim. É que Bento Gonçalves só conhecia o sistema da Casa das Artes. Justamente, sistema de Auditório, teatro. né? Cadeiras uma ao lado da isso outra, aí. tu senta, assiste o show, Não levanta pode nem embora. abrir uma bala, né?
Senão começa a dar barulho justamente. do lado aqui. Justamente, a questão do clube de comédia aquela é luz, isso. assim, de lá no meio. A questão do clube de comédia é justamente isso, é ser um ambiente mais descontraído, mais leve, que tu vá com os amigos e se divirta. Que Desde o maravilha. início da tua experiência, desde E o quando tu chegar. público, ele tem participação, assim, às vezes nos shows? Depende ele... do show. Depende, Depende eles do show. interagem, né, com o público e Sim, tal. tem artistas que interagem muito, tem artistas que interagem pouco e tem artistas que não interagem, que eles têm mais a questão de um texto, né? Uhum. O show em si, já montado. Então depende muito do show. Depois daquele Rafael lá, como é que é o sobrenome dele? O Gummy? É. A galera vai pro show, tem medo que chamam lá no palco. É, Meu Deus, cara, todo mundo quer a última fila. justamente. Mas o interessante é que pouca gente sabe que quem começou isso foi o Gil Lisboa, Olha só. que é daqui, né? Mesmo? Quem começou essa questão de interação com o público. Ele foi o que mais puxou essa interação. Que legal. E, inclusive, ele fez um show agora há pouco aqui na cidade e eu fui nesse show pra justamente conversar com ele, conhecer ele pessoalmente, né? E a gente tava conversando depois do camarim e ele falou justamente isso, que, tipo, no início diziam pra ele, cara, não faz isso, não é Sim. legal, sabe? Porque E o hoje em público dia... é tímido, né? Justamente, e hoje em dia tu pega artistas tipo o Rafael Gummy, que tá aí estourado, Com né? isso, E né? faz isso, justamente. E inclusive o próprio Gil também tá com uma turnê na Europa e tudo mais, então... Não, e que o público fala absurdos naquele palco que eu digo, meu Ele Deus criou- do É que ele céu. criou esse público, né? O público que vai lá já tá... Agora sim, por exemplo, pro Rafael Gummy, né? É. Agora sim, E o foi público criando já ao- vai pronto pra Sim. ir pra cima do palco. Mas no início não, era Ah, mais questão de imagina. surpresa as Mas perguntas, é sabe? vergonha do que falam, gente, eu sinto vergonha alheia. Justamente. É. Mas Bueno, tem mais algumas aí cabeluda? que tu... Qual é, assim, o momento que tu parou e pensou assim, ó, deu certo? Boa pergunta. Olha, acho que no primeiro dia que a gente fez o espetáculo, inclusive que foi com o Dollins, que tá voltando agora, ele que fez a inauguração ele da que nossa estreou, casa. né? Justamente, ele que inaugurou a nossa casa, né? A gente teve alguns problemas na questão da inauguração devido a sistema, enfim, que com 1 hora de trabalhos ali, a gente perdeu o nosso sistema, ele parou de funcionar, eu perdi os pedidos de todos os clientes e a gente tava com a casa lotada, né? Então, basicamente eu subi no palco, falei que ninguém Aham. iria deixar de ser servido e que o pessoal pudesse só informar a consumação no final, né? Porque tinha travado tudo, parou tudo de funcionar. Mas mesmo assim, depois que o público saiu, assim, ó, que tipo, todo mundo saiu, a gente fechou Respirou. as portas, eu sentei numa cadeira, eu olhei assim, ó, e eu não vou falar a palavra, uma Pode falar. barbaridade. Posso falar? Vai fazer o pi depois, então, puta que pariu, cara. Eu falei assim, que negócio legal, deu certo. Mas Que foi bacana. depois do dia que abriu. Aham. Depois... Não, é que o nosso é sem pi. Pode ser abrir, não vai pi. Ah, não então vai... tá bom. É. Mas Pô, foi que incrível. momento legal, né? Foi. E outro momento também que eu tive isso foi quando a gente fez a nossa primeira sessão extra. A gente fez com o Marcito Castro, a gente fez os 200 clientes e logo após mais uma sessão com mais 200 clientes. Foram 400 pessoas na Lotou mesma duas noite. vezes. A gente lotou as 2 noites. A primeira noite a gente esgotou ela em 4 dias. Meu O Deus. primeiro dia vendeu 130 ingressos. Então, tipo, foi espetacular, assim, as vendas deslancharam muito rápido. Uhum. Né? E depois que aquele dia lá acabou, assim, ó, foi outro dia que a gente fechou a porta, eu servi um chopp geladinho, cara, botei na mesa, sentei e eu falei, puta merda, deu certo. Deu É certo. isso. Justamente. Que momento Tá valendo. legal, né? Foi. Que momento Foi legal. incrível, foi incrível. Essas noites são incríveis. E Qual que é agora, né, pro dia 4, de novo, né? Justamente, a gente acabou de abrir a segunda sessão também do Coringa. Do Vendeu a do primeira Estados. rapidinho, tu falou ali, né? Sim, foi. A gente acabou, na verdade, já fazia um tempinho que estava aberta, mas aqui a gente acaba focando mais em anunciar os próprios shows mais recentes, né? Sim. Mais próximos. E agora, como falta só uma semana, também a gente acabou divulgando. Nos últimos 2 dias vendeu 60 e poucos ingressos. Então, foi o que esgotou, foi muito O rápido. pessoal às vezes deixa também, mas por... É Olha, normal. nós Não, aqui e- deixamos... Realmente, o pessoal acaba deixando muito pra depois. É. Então, depois que a gente acabou vendendo, na verdade, a gente não planejava fazer a sessão extra, né? Porque justamente também ser numa quarta-feira, né? Mas daí eu conversei com o Maurício e falei, olha só, Dollars, acabou esgotando já a sessão, tá? Já dá um posicionamento pra ele. Ele, que legal, que bom. Eu falei assim pra ele, só que tem muita gente me pedindo ingresso. Eu falei, só hoje de manhã eu recebi umas 10 mensagens mais ou menos. E a gente, sério que já esgotou? Deixei pra depois, sabe? E daí ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte,
vamos trabalhar com a Extra. Eu Olha falei, ali. não, eu fico a teu cargo, se tu queres a gente faz. Ele, não, pode abrir, bem tranquilo. Daí a gente já abriu, já foi mais uns 10, 15 ingressos agora, E só ele de é ter muito aberto. parceiro, né? O Daulis é incrível. A gente tem um contato pessoal, assim, muito legal. Bah, que legal. Bom, a gente tá falando em comédia. Então, eu quero saber, assim, qual foi o momento mais engraçado pra ti que tenha acontecido? Um episódio ou, enfim, um erro que foi engraçado que aconteceu lá? Bah, excelente pergunta. Acho que não teve em si algo que tenha sido um erro engraçado, assim, até porque, tipo, eu prezo muito pela qualidade do atendimento, né? Então, se dá um erro, assim, eu fico meio que. Não que eu seja perfeccionista, sabe? Mas fico meio irritado. Não um erro, mas um fato Um engraçado. fato, é, Um fato inusitado. engraçado. Engraçado. Bah, não sei te responder. Essa eu não sei mesmo te responder. Alguma coisa com. Uma história de bastidores, assim, que tu não precisa revelar quem é, mas que tu nunca falou pra ninguém. Bah, não sei. Pegamos essa vocês me pegaram de surpresa. Não Pegamos sei. ele, hein? Até o fim eu consigo responder. Calma aí. Isso, vai lembrar algum fato, de Vou repente, lembrar algum fato que que eles tenha sido- falaram, que tu disse, meu Deus, isso foi demais. Tu falou uma... Lembrei. Olha ali, ó. Olha aí. Lembrei sim, lembrei. Teve um artista, eu obviamente não vou falar o nome dele, Claro. mas o posicionamento dele no palco é um personagem, e ninguém sabe que é um personagem. Tipo, todo mundo acha que ele age realmente daquela forma, né? E quando eu cheguei no camarim, fui falar com ele, cara, uma pessoa totalmente diferente do que ele realmente aparece na internet, enfim, em tudo quanto é Que lugar. tu não sabia. Não sabia. Não sabia que era dessa forma. Tipo, a gente foi conversando, assim, conversando Aham. várias coisas, né? E, tipo, beleza, recebi algumas respostas, assim, que eu não esperava que eu fosse ouvir, assim, dessa pessoa, né? E daí depois, daí no palco, muda. A pessoa vira realmente é o personagem no palco. Que loucura, a gente tem alguns casos, né? Aquela menina lá que se fazia de Cela. rica, milionária, né? Cela, né? Que no Instagram é um personagem, e tem aquele do São Paulo lá, que ele é careca, mas ele usa um cabelinho loiro. O do beach tênis. Isso! Esse cara show. Esse Sim. cara é um baita personagem, É. né? Mas assim, quando tu sabe que é um personagem, beleza. Mas ali era uma situação que eu não imaginava. Não que era um imaginava. personagem. Não imaginava que era um Mas a personagem. menina, essa Cela, Mas eu também não imaginava, tipo, Ela nem ela e foi- nem esse cara aí. ela foi esculachada na internet, né? Porque ela postou uns vídeos lá dizendo assim, que ela tava Riquinha, chateada com não o sei pai o quê. dela, porque o pai dela tinha dado um helicóptero pro irmão dela, né? Não sei o que, não sei. E daí todo mundo ficou. Aí até que depois, eu, por exemplo, Demorou. falando pelo meu caso, né? E eu disse, meu Deus, mas olha que futilidade. Daí fui ler os comentários, meu Deus do céu, né? E daí depois também. Eu fiquei sabendo só depois que era um personagem. E o Jason comentou muito sobre esse caso, você lembra? Isso. E ela isso. estourou com esses vídeos aí. Sim. Com esse né? personagem. Uhum. Tu falou uma coisa interessante antes da gente iniciar a gravação sobre que a gente falou sobre essa questão de se posicionar no palco sobre A ou B, Sim. política, sexualidade. Tu falou, não, lá o cara é um personagem, né? Também. Por mais que ele não, isso. né, não tenha esse personagem enrustido que nem esse caso que tu comentou, mas lá realmente ele é, né? Sim, Que a realmente. gente falou sobre essa questão de ser talvez criticado por isso, tu ser cancelado, essa Aham. história hoje em dia na É. internet, né? E que tem que ver também, sim, que esse negócio de cancelamento dá muito público, né? Então tem gente que utiliza isso. Tipo, vai lá em cima do palco, fala um monte de besteira justamente pra crescer. Sim, existem Sabe? estratégias Porque pra isso, são né? estratégias de marketing, basicamente. Aham, né? aham. Tem Então, um risco, mas também tem o risco, mas ter seu bônus, ter seu ônus, né? Isso. Então falem bem, falem mal, mas falem de mim. né? Justamente, justamente, exatamente. Então, tem personagens, sim, que utiliza disso, né? E tem outros que se basearam, tipo assim, a minha comédia vai ser de dar com as duas pés na porta. Pega um Léo Lins, é isso, Ele fala nós de estávamos tudo. falando sobre isso. né? Processos e Justamente, tudo ele mais. tem milhões de processos ali, mas é que o pessoal, muitas pessoas aqui, principalmente na geração atual, entende que, tipo, isso aqui me ofende, então, meu Deus, vou lá escrever um textão no Twitter, né? Ou vou processar, justamente, que é o que tá acontecendo hoje em dia, né? E isso não deve ser levado dessa forma. Tu não pode censurar a comédia, tu tem que se divertir com ela. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão da censura, né? Como é que tu vê hoje desse cenário atual que a gente tá vivendo, né? Que aos pouquinhos tá chegando até nós, essa questão de censura. E como é que tu vê a censura hoje dentro da comédia? Eu acho errado,
né? Eu acho que não deve ser censurado, até porque no palco tu tá assistindo um espetáculo, né? E tem uma frase que eu acho que é muito interessante, isso que é do Chaplin, que a vida de perto é uma tragédia e vista de longe é uma comédia. Então tu tem que rir da vida, tu tem que rir das tragédias, tem que rir de tudo que acontece, pra tu realmente se sentir mais leve, né? Até, que nem eu falei até antes, eu tive já clientes que me disseram assim, ó, eu vou cancelar minha terapia e vou vir só aqui. Porque rir é muito bom. Então eu acho que não deve ser censurado. Eu acho que é errado censurar. E tu já teve algum problema nesse sentido lá? Não, No clube? Não. não tive. Não tive, porque eu acho que se os clientes entendem bem essa parte, sabe? Já aconteceu de tipo, meio que um comentário, assim, não achei tão legal o que o cara falou, sabe? Mas uma conversa informal, assim, não uma reclamação específica. Hoje a gente fala muito em mimimi, né? A gente fala assim, que mimimi, cara, assim, tudo vira um mimimi, né? Sim. Tipo assim, nunca te aconteceu, assim, um momento específico que tu disse, isso aí talvez até gere um problema pra mim, pro clube ou pro artista. Não chegou a acontecer porque justamente a gente já trouxe, né, artistas que são mais do extremo assim mesmo, e o público que pagou pra ir lá assistir esse show, ele já sabia qual era o conteúdo do show, então tipo, eles já estão indo preparados pra isso, né, e que eu falei antes também na questão dos conteúdos que a gente traz, né, eu não obrigo ninguém a ir assistir o show de comédia, tu vai porque tu se sente bem em assistir, tu se identifica com esse show. Então, e não que, porque eu sou extremista, porque eu vou fazer piada sobre anão. Não é que tu acha divertido. Tu vai lá e tu sabe que é só uma comédia, é só uma piada, é só uma brincadeira. E às vezes até a forma que o próprio artista conta, né? Também. Eu vejo que fica leve, por mais que Mas o próprio Léo Lins também, ele chama algumas vezes que ele faz piada com tudo, né? Ele é o principal meio que ponto de referência dessa comédia de ofensa, digamos assim. Ele tinha um cadeirante lá no show dele, ele falou assim, cara, tu é o cadeirante, eu fiz um monte de piada sobre cadeirante, tu se sentiu ofendido? O cara, não, eu dei risada pra caramba. Ele falou, então tá pronto, tá resolvido. Entendeu? Basicamente é isso, não tem esse negócio de se sentir ofendido nem nada. É que a gente, queira ou não, a gente tá num lugar mais conservador, né? Comparado então, e outra, né? Por mais que tu diz assim, o cara se identifica com o artista e tal, a gente, já me aconteceu de ir no show e eu nem tenho ideia que ele ia falar aquilo, ou eu digo, nossa, às vezes parece que nem fecha com a pessoa, né? E então, às vezes, é uma surpresa pra quem tá ouvindo, né? Claro, é que como tudo na vida, negócios, vai ter aquela pessoa que vai criticar e o que vai elogiar, e a gente também tem que saber lidar com as críticas, né? E não é nem a questão de é gosto. Às vezes é muito de gosto. Claro. Eu me identifiquei, eu gostei, não gostei, mas enfim. Mas eu acho que tem também questão assim que eu já tive... O meu público é bem amplo, né? Eu já tive adolescentes lá dentro, de 15, 14 anos, e já tive senhores de 70 anos lá dentro, sabe? E todo mundo entende que quando ele tá entrando nesse ambiente é pra rir, é pra comédia, sabe? É pra se divertir. Então, já tive um senhor lá que, inclusive, é meu próprio pai, que o comediante falou muito sobre sexo, né? E o meu pai, meu Deus, tipo, ele tem 70 anos, Sim. aí ele... cara, fiquei meio constrangido, ele me falou. Mas, tipo, ele entende que ele é pra brincar, todo mundo dá risada. Então, é mais questão da pessoa saber levar mesmo, saber que tá entrando num ambiente que é pra se divertir. Uhum. E me diz uma coisa, como é que tu era antes, assim, da comédia, assim? Então... Pessoalmente falando. Tu era um cara divertido? Tu pendeu pra comédia em função disso? Né? Porque, às vezes, tu conversando com a pessoa, eu tô vendo, assim, conversando contigo, tu é um cara bem de boa, assim, tranquilo. Sim. Sempre foi assim? Eu sempre fui, tipo, leve, assim, de brincar, divertido, assim, e tal. Mas eu era extremamente antissocial. Por incrível que pareça. Eu cortava os assuntos assim com as pessoas. A gente, tipo, tava me conversando, eu ia te responder, e morreu o assunto. Hoje em dia já não, justamente por ter aberto ali o comedy e tudo, né, de ter contato com diversos clientes, eu aprendi a conversar, trabalhar a com escutar, trabalhar com o público mesmo, né, e criei várias amizades já, inclusive. Bom, a gente já passou perto de 5 mil clientes desde que a gente abriu. Então, ótimo. É muita gente. Né? É bastante pra gente. E, tipo, isso também acabou me soltando mais, digamos assim. Mas eu era extremamente antissocial. Foi extremamente positivo pra ti, né? Sim, com certeza.
E deixa a vida mais leve, né? Também. Isso a minha própria esposa falava, como é que tu vai abrir um negócio se tu não sabe nem falar com as pessoas? Ela falava assim. Eu falei, mas eu aprendo, ué. É muito legal. E além disso que tu falou agora, Will, o que tu pode falar que aprendeu nesse tempo de comédia, assim, de tá tocando nessa casa? Então, eu acho que é que nem eu falei no início, eu aprendi que não é fácil. Nada é fácil. Eu achava que ia ser realmente bem mais simples, né? Sim. E não, realmente é uma coisa bem trabalhosa. E muita gente pensa assim, é só subir no palco e contar piada. Tipo, não é isso. É muito diferente, sabe? Tu tem que ter um planejamento, que nem eu falei antes, por trás dos bastidores é muita coisa, é muita gente envolvida, são diversas empresas, diversas pessoas. Então, digamos que depois que eu comecei a trabalhar nisso, eu consegui entender que não é só contar piada. Não é uma coisa simples. É um trabalho árduo de muitas pessoas. Contar piada é a parte boa que todo mundo paga pra ver. É. Mas antes do artista conseguir subir lá no palco pra contar piada, ele teve muito tempo de preparo. E é muito louco, porque até tu não falar isso, até a gente entrar nesse assunto, eu também não entendi a complexidade. Aí eu tô analisando agora, é como se fosse um show. Um show de, sei lá, de uma dupla sertaneja. Sim. Talvez em menor proporção, mas a parte de luz, palco, técnica, organização, venda de ingresso é a mesma. Sim, e se tu vai ver, agora tu falou questão de proporção, aqui a gente tá pensando no nível comedy, né? No Rio Grande do Sul aqui pequenininho. Mas o Whindersson Nunes fez um show pra 15 mil pessoas. Aí. Então é mais gente do que muitos show shows musical. de música. Entendeu? Isso aí. Um show de comédia. Isso aí. E lá, se eu não me engano, foi em Teresina. Foi um baita evento. Se eu não me engano, foi um dos maiores shows aqui do Brasil. Que legal. De comédia. Se não o maior. É uma história por trás das cortinas e uma história na frente das cortinas, Com né? certeza. É muita diferença. O próprio artista, né? Atrás da cortina ele é um. Também. E na frente das cortinas ele é outro, né? Verdade. Que nem tu comentou antes, né? Tipo, a gente falando, né? Era uma Sim. pessoa... Era um personagem. A gente descobre Literalmente, que era um personagem. né? Verdade. E falando sobre personagem, tu vê muito assim, tu teve muito próximo dos caras, assim, né? Totalmente próximo desses artistas aí. Tu vê que o show deles muitas vezes é montado realmente para causar, muitos usam isso, esses assuntos para causar realmente, esses assuntos mais polêmicos, e é muito usado isso ou muitos são naturais e já são assim? Como é que tu vê? Eu acho que depende muito do artista em si. Depende muito do artista e da forma que ele monta o show dele. A gente já teve um show, por exemplo, que era em relação a animais, a gatos. Que literalmente o nome do show é O Pai dos Gatos, né? E é um show super leve. Bem tranquilo, falando sobre animais, sobre ter convivência com os animais, sabe? Então, tipo, basicamente as histórias dele, assim, que ele ia contando com o tom humorístico, é claro, né? Mas era um show super leve. E teve, obviamente, aquele texto também que o cara monta justamente pra causar, sabe? Pra dar esse impacto. Pra dar um corte legal na internet. Exatamente, pra dar aquele corte. Eles já são preparados pra isso, né? Justamente o próprio corte, assim, pra poder causar mesmo, pra aparecer, tipo, aquele cara fala sobre isso. Mas, de repente, se tu vai ver, o cara nem é assim. Entende? É a questão do próprio personagem que ele utiliza pro trabalho dele. Sim. William, numa conversa informal que nós tivemos, tu comentou assim que tu tem planos, grandes planos pro Serra Comedy, né? Tenho. Conta aí pra gente qual é a tua ambição. Eu pretendo expandir. Pretendo expandir, sim. Eu quero abrir mais locais, né? Tudo no seu devido tempo, Claro. obviamente. Mas pretendo. Pretendo expandir, sim, até porque justamente esse é o meu nome, é Serra. Não é Bento Gonçalves Comedy Club, é Serra Comedy Club. Então, nisso já dá pra dar um pontinho do que eu pretendo fazer. Mas eu tenho grandes planos. E tu falou, inclusive, que tu quer transformar... hoje ele tem um formato, né? Tu mesmo falou que vocês continuam servindo depois e tal, né? E tu quer Sim. transformar isso que abra diariamente, né? Isso, que na verdade, o que acontece? Hoje, eu sempre uso basicamente São Paulo como exemplo, porque é um exemplo que a gente tem, né, de sucesso e tal. Basicamente, em São Paulo existe a cultura da comédia, que se chama, né, que é o que tu vai sair hoje de noite e tu vai pra um clube de comédia, digamos. Tu não tá pensando, vai ter tal artista, então eu vou ir, vai ter tal artista, não vou ir. Tu vai pra um clube de comédia pra se divertir com teus amigos, ou familiares, namorado, enfim, né. Então eu quero
Claro, isso é um trabalho muito extenso e formiguinha. árduo, né? Mas eu quero instaurar isso aqui em Bento, principalmente. Que a gente tenha essa cultura da risada, sabe? Da comédia mesmo. Que, por exemplo, hoje de noite tu vai sair com teus amigos, cara, vamos pro clube de comédia. Aham. Vamos assistir um show e vamos dar risada. Indiferente, se tu pode chegar lá, tu chegar baita de um artista nacional que todo mundo conhece, ou, de repente, um artista aqui regional, que são tão bons quanto ou muito melhores. Sim. Diga-se de passagem. Não, e vamos falar o valor, né? Claro que os valores eles alteram conforme o artista, né? Ele Sim. tem, não é mas é um valor acessível, cara. Total. Sim, os Entendeu? valores variam de 20 a 60 reais. É um na nossa valor que bilheteria. tu vai gastar no cinema, entendeu? E tu vai ter Nossa, uma outra proposta, Um outro né? viés, uma outra proposta. sem puxar para um lado ou para o outro, entendeu? Mas é uma outra proposta que tu pode se divertir o tanto quanto. Sim. Ou até mais, enfim, vai de cada gosto, né? Sabe que a gente costuma muito falar assim, porque São Paulo, porque vocês estão lá em São Paulo, isso aqui. Cara, mas eu acho que hoje a Serra Gaúcha ela é muito bem vista pelos artistas de fora também, né? Sim, com certeza. A gente Tu tem... sente essa receptividade deles quando tu convida, ou que eles entram em contato, enfim, tipo, a gente quer trazer esse público da Serra, enfim. Sim, a gente recebe bastante retorno de artistas, tudo que eles gostam muito de vir aqui pro Sul. Eles dizem que nós somos muito hospitaleiros, né, que a gente tem o cuidado especial do que uma produtora faria pelo seu artista, sabe, a gente se preocupa, teu hotel tá bom, a gente tem uma boa parceria de um hotel pra vocês ficarem, tem um bom almoço pra vocês, tem uma boa janta pra vocês, sabe, a gente se preocupa, qual carro vai te buscar no hotel pra vir ao Hotel Comedy, tu prefere que seja um carro sedã, essas coisas, então a gente olha muito pelos detalhes, e isso agrada. Obviamente Claro. não só o artista, isso iria agradar qualquer pessoa, né? Mas como eles são o nosso produto, né? É o show deles que a gente está vendendo. Então, além do nosso próprio cliente, obviamente a gente trata, a gente tratar ele bem, a gente trata o nosso artista bem também, para que ele se sinta bem conosco, que ele faça um bom show e que ele retorne à nossa casa. Isso aí, muito legal. Queria saber se tu tem mais alguma curiosidade, assim, pra nos contar, né? Porque eu acho que tu vive diariamente aí tanta coisa inusitada, né? Porque são Sim. pessoas tão diferentes uma da outra, né? Ou imagina. Eu até lembrei também uma história que eu já recebi um pedido de telemaconha. Como? Eu já recebi. Telemaconha, conta como assim? Justamente, o artista em si, ele falou, cara, acabou o meu, será que tu me consegue mais? Aí eu, cara, eu não sou usuário, eu não conheço quem vende aí na cidade, não sei, né? Falei, se quiser vai pra tal lugar que tu consegue, né? Mas não tinha como fazer isso. Falei, cara, até é ilegal, né? Não posso fazer isso pra ti, falei pra ele. Mas já tive esse pedido também. Tem regiões. Mas chegou o tele ou não? Agora fiquei curiosa. Não chegou. Se ele foi buscar, eu já não sei também. Porque ele tava no hotel e ele me pediu, eu falei, cara, se tu quiser, vai pra tal lugar que tu consegue. Imagina. Ele não tava no... Não tava no Comedy ainda. No Comedy, não, ele falou, ele queria que eu arranjasse para o show Sim, dele. era lá teu no contato, era o contato que ele tinha ali, que era tu, né? Ele falou, será que tu me consegue um telemaconha? Cara. Que loucura. Não, e pior que ainda ele falou assim, do tipo tal, não sei o que. Eu falei, cara, tu tá falando chinês pra mim, velho. Eu falei, não sei do que tu tá falando. Foi fogo. Muito legal. Mas olha só, que bacana. Foi um baita bate-papo, né? Muito legal. Eu que agradeço. A gente tá super feliz com essa... Não é novidade, não é de agora, mas enfim. A gente tá tendo mais contato com isso, né? Com esse assunto, conhecendo mais. Agora a gente vai conhecer melhor ainda, né? A gente vai participar, a gente vai tá com essa parceria super bacana, né? Que eu acho que é uma troca, né? Bem legal que a gente vai ter aí. A gente vai possibilitar ao público da cidade ter acesso, né? Claro. Ouvir a história de um cara sentado aqui. Isso aí. Não só no palco, né? Não só na página dele ou naquela coisa ou só distante. aqueles cortes, por exemplo, que tu só vê. Né? Tu conhece a figura por trás do Isso aí. Não, e aqui, né, sentado conosco, claro. Tipo, a gente vai mostrar que é possível trazer um cara que tá em alta, que tá em destaque hoje, né, no cenário aí nacional, aqui com a gente. Vai ser muito legal. Com certeza, vai ser um prazer. Muito bacana. Obrigado, Will. Eu que agradeço. Muito obrigada, querido. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês também. Obrigado Mais um apoiadores, episódio super legal, né? aos ouvintes. Isso aí. Até a Continua próxima. acompanhando a gente. Tchau. Aí. Baita! Foi muito legal. Nem doeu.